Olá a todos, eu sou Virgínia Borges, sou uma mulher negra, cabelo curto, crespo. Estou vestindo uma blusa preta com um chale preto com alguns detalhes em branco. Atrás de mim uma parede com um belo grafite, também de uma mulher negra. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre as redes. O que é afinal essa rede, né? A rede então é uma estrutura colaborativa formado por coletivos, mestres de saberes tradicionais, instituições que atuam para garantir os direitos culturais. São todo e qualquer grupo que se reúne e se conecta com essa política cultura viva, que tem o seu fazer no seu cotidiano, no seu território, mas que dispensa um tempinho para comunicações além do seu território. Quando a Política Nacional Cultura Viva começa a reconhecer esses grupos organizados como importantes para a constituição de uma política cultural de base comunitária, ela também reconhece a capacidade de organização da sociedade civil. Então, quando a gente fala em rede, a gente está falando na capacidade que a gente tem de se encontrar, decidir e encaminhar ações, atividades e pensamentos, né? Porque às vezes a gente elabora grandes ideias, né? Como representantes daquele coletivo, né? O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos a Comissão Estadual de Pontos Importantes de Cultura. Essa comissão ela tem o dever de reunir os diferentes pontos de cultura do Estado, que hoje já são mais de 800, para discutir a política cultura viva e entender quais seriam os melhores encaminhamentos para contemplar o maior número possível de grupos, tá? E aí esse contemplar o maior número possível de grupos é reconhecê-los, né, nas suas ações e fortalecer as suas ações. A gente sabe que do ponto de vista prático da política pública implementada, o Estado brasileiro pode garantir o recurso para que aquela política seja efetivamente implementada, né? Quando a gente fala do Cultura Viva, a gente vem e apresenta a dinâmica dos editais de premiação, editais de TCC, que, né, formalizam um termo de convênio com um prazo e um determinado trabalho a ser executado, mas esses mecanismos, eles entendem que a partir da formalização desse edital, a gente vai ter um recurso para fomentar, né, para garantir aquela ação cultural, que ela exista e seja exercida de forma plena. Então esse é o papel da política pública, né? Garantir meios para que as coisas, para que aquele objeto exista, né? O que a gente vê dentro do Cultura Viva é que a política ela vem tentando garantir a existência desses grupos, com recursos, obviamente, mas o principal legado dela é colocar esses grupos num papel de serem reconhecidos pelo Estado e que esse reconhecimento que vem do Estado brasileiro faça uma interferência ou uma ação direta no território. A partir da certificação enquanto ponto de cultura e dessa atuação em rede, em que a gente consegue trocar informações de um território com o outro, a gente consegue no nosso município auxiliar outros grupos coletivos que também trabalham de forma comunitária a cultura, mas também fazer essa incidência política na esfera local da administração. Porque tu vai propor para o teu gestor público alguma forma da gente se encontrar e dar potencialidades àqueles grupos e coletivos organizados que produzem conhecimento, produzem atividades e que atendem efetivamente, quase que cotidianamente, a comunidade em geral. E a gente sabe que, do ponto de vista da administração pública, a gente tem algumas ações que são indispensáveis para o convívio social e comunitário dentro de uma cidade, como garantir saúde, educação, garantir segurança para a comunidade. E quando tu tem um coletivo organizado que consegue pensar a sua ação cultural
como um mecanismo de solucionar, resolver ou auxiliar alguma dessas demandas que são primordiais para a existência daquela cidade, daquela comunidade, é fundamental que o município olhe com atenção para essas organizações e tentem pensar como auxiliam também essa ação. Então, quando a gente diz que o Estado brasileiro reconhece uma iniciativa cultural como um ponto de cultura, a gente não está dizendo só que o governo federal está reconhecendo, mas que o Estado, em todas as suas esferas, também precisa reconhecer essa existência e fortalecer esse convívio, seja com aporte de recurso ou com possibilidades reais da permanência daquele coletivo, entidade, enfim, fazendo a sua atividade fim acontecer. Por que a gente fala nesse aspecto? Porque quando a gente trabalha em rede e pensa nas comunidades tradicionais de terreiro, nós sabemos das inúmeras agressões que esses espaços às vezes recebem da comunidade em geral, sendo hostilizados não só as pessoas, mas como os próprios espaços, né, coletivos. Então a gente precisa que o Estado brasileiro garanta, né, e esse é o papel do reconhecimento através da política Cultura Viva, que é uma política de cultura, que ela garanta essa sustentabilidade em outras vertentes, né? Que essa comunicação da política Cultura Viva possa perpassar também pelas forças de segurança local e as forças de segurança local comecem a ver aquele espaço não só como um espaço que às vezes é denunciado pelo barulho, que é denunciado pela sua atividade fim, mas como um espaço que ele existe e auxilia a comunidade de diversas formas. A gente tem a experiência, por exemplo, de muitas conversas sobre cidadania alimentar que partiram justamente dos terreiros. São as comunidades tradicionais que têm uma afinidade, um afeto e uma existência ligada às condições, aos aspectos naturais da vida, né? A terra, o ar, a água, que trazem tecnologias, entendimentos e olhares diferentes, por exemplo, para a área da saúde, quando eles vão pensar a assistência da comunidade do ponto de vista alimentar. As comunidades tradicionais de terreiro que têm uma vivência ligada a esses elementos naturais que vão levar lá para a assistência uma outra visão de como assistir as comunidades vulneráveis do município. Então é nessa perspectiva que o Cultura Viva também fortalece politicamente as ações culturais e todas as suas possibilidades de interação com outras dinâmicas sociais que os grupos acabam fazendo de forma orgânica. Porque assim como a gente faz o nosso fazer cultural voltado às religiões de matriz africana, dentro de uma comunidade tradicional de terreiro, por exemplo, ela fala muito daquilo que a gente acredita. E esse acreditar passa também pelo nosso entendimento de como as nossas relações têm que se dar com o outro, né, com as necessidades do outro também, e como essas necessidades podem ser supridas fora da lógica que a gente tem social, cultural hoje, né, do nosso viver hoje, que nos condiciona a escolher caminhos que às vezes não são os mais saudáveis, não são os mais viáveis de ser sustentados. Então a comunidade acaba entregando também essas possibilidades de entendimento. Então os terreiros são esses espaços que trazem essas perspectivas de organização comunitária, de salvaguarda da memória, de educação, acolhimento, espiritualidade e produção cultural. Porque quando a gente transmite um saber, a gente está fazendo uma produção cultural. Então a rede ela se torna fundamental para que a gente possa fazer essa conexão do nosso saber e esse saber incidir sobre outras formas de fazer. E é nessa dinâmica que pode ser não só dentro do nosso território mais próximo, né, considerando a cidade, considerando o estado, mas que também pode fazer essa interlocução
de conexão com outras formas. Aí, como eu falei para vocês, a rede ela não é uma estrutura fixa, né? Ela é um fazer constante e uma comunicação que fortalece as nossas pessoas que estão à frente de um trabalho, transmitindo um conhecimento para as suas comunidades. E para a gente refletir, eu gostaria de perguntar para vocês, nas suas comunidades, como se dá as tomadas de decisão? Quem representa a sua comunidade no espaço público? Vocês já estão indo a esses espaços, se colocando em espaços de representação? Quais outras organizações caminham junto com vocês? Porque isso também são conexões. Toda vez que a gente se comunica com outro grupo coletivo que faz um fazer cultural, mesmo que diferente da gente, dentro do nosso território, a gente está fazendo redes. E uma pergunta fundamental que a gente precisa resolver no nosso entendimento dentro do nosso coletivo é saber o que significa a cultura ser um direito para nós. A partir disso, a gente consegue construir novas formas de se relacionar com o nosso entorno. E isso é fundamental para o fortalecimento das nossas ações. Então, a Cultura Viva não leva cultura às comunidades. Ela reconhece que as comunidades sempre produziram as culturas. Então, o seu terreiro, a sua comunidade tradicional, ela sempre produziu cultura. O que a gente vai estar fazendo nessa trilha formativa, a partir do conhecimento que a gente está agregando às nossas práticas, é achar as melhores formas de salvaguardar e ter a condição de seguir transmitindo os nossos conhecimentos.